Ministério do Turismo, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, União das Etnias e Município de Juí apresentam FENADI Virtual 2020, a reinvenção do maior evento étnico-cultural do Brasil. Faça parte desta integração mundial pela cultura, pelo folclore e pela paz. Compartilhe suas histórias e curta o canal da União das Etnias. Somos todos, somos um. Promoção: União das Etnias de Ijuí. Apoio: Unijuí, Prefeitura Municipal de Juí. Planejamento: Impacto Cultural. Financiamento: Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. Você está na FENADI Virtual 2020. Essa é a sala Etnias ao Vivo, onde você irá acompanhar debates sobre cultura e troca de experiências com pessoas do Brasil e do mundo. Eu sou o Leandro Schmidt e ao meu lado está minha colega Luciana Schmidt. Boa noite, Luciana. Boa noite, Leandro. Hoje nós recebemos em nossa sala virtual a etnia árabe para falar sobre a imigração e emigração árabe brasileira. Ao meu lado, os mediadores dessa conversa, desse bate-papo, a Amine Hatem e o Fernando Georges, membros da etnia árabe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Amine Azanki Hatem. Estou lisonjeada em fazer parte dessa live. Sou integrante da Casa de Cultura Árabe de Juí. É com muito orgulho que intermediaremos o tema imigração e emigração na primeira FENADI virtual. Sou filha de imigrantes libaneses. Meus avós e pais imigraram ao Brasil na década de 50. Eles vieram ao Brasil em busca de oportunidades e prosperidade. Meu esposo, Hussein Hatem, também atual presidente da Casa de Cultura Árabe de Juí, também é filho de imigrantes libaneses, tendo imigrado no mesmo período. Portanto, esse tema faz parte da nossa história de vida. É um resgate de gerações e gerações. É um conhecimento de como tudo aconteceu. E digo até que é mais que o conhecimento, é um reconhecimento do esforço, da coragem de cada um deles quando mudaram suas vidas por completo atrás de um sonho, uma verdadeira luta por dias melhores para a sua família. Já no Brasil, deram início às atividades comerciais conhecidas como mascate, a fim de se prosperar investindo no seu próprio negócio. Esse tema de hoje nos enriquece ainda mais de informações com os nossos participantes. Tenho certeza que quanto mais informações adquirirmos, mais orgulho e admiração teremos das nossas raízes. Temos aqui também mais um integrante da Casa de Cultura Árabe, Fernando, que vai falar um pouquinho da sua história. Obrigado, Amine. Boa noite a todos que nos prestigiam nessa live. Então, meu nome é Fernando Georges. Eu sou atual vice-presidente da Casa de Cultura Árabe aqui de Juí. Também sou descendente de libaneses, né? Então, contando um pouquinho da minha história rapidamente, como filho de imigrantes. Meu pai, com a sua família, veio ao Brasil na década de 50 e no caso, desde que ele veio nessa época, ele ficou até 73. A família toda do meu pai ficou até 73 aqui. E depois disso, eles voltaram ao Líbano. Eles são do Líbano. Voltaram para o Líbano. Em 75, os meus pais se casaram lá e vieram para o Brasil de volta. Imigraram de volta para o Brasil. Em 75, então, quando imigraram, a gente ficou mais 10 anos aqui no Brasil. E em 85, no caso, a família do meu pai minha família voltou para o Líbano. E ficamos lá por um ano, né, no Líbano. Em 86, então, retornamos, e foi essa minha história, mais ou menos, com a ligação de imigrantes. Por que eu estou falando isso? Que nem a Mini comentou, a gente não tem como falar da etnia árabe sem falar de imigração ou emigração. Toda a família árabe, né, tem essa ligação com seus antepassados, é muito recente isso. Então, quero agradecer desde já a participação de todos os integrantes que estão aqui na sala e dos participantes que estão ao vivo. E passo agora a palavra para a Mini começar essa live. Obrigado. Primeiramente, queremos pedir desculpa pelo nosso atraso, né? E daremos, então, início com a nossa primeira participante dessa noite, a Alessandra Frisso. Desculpa, Alessandra, se está errada a pronúncia do seu sobrenome.
diretora comercial da empresa de pesquisas avançadas H2R, que dará início, então, à sua live. Estamos ouvindo. Gente, vocês me ouviram ou não? Acho que meu som estava fechado. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Amine. Boa noite a todos os colegas, professor Júlio, Silvia, e principalmente a você que está nos assistindo. Muito obrigada por estar conosco aqui. E falar do Brasil, gente, é falar um pouco também de toda essa história, de toda essa imigração que a gente compartilha no nosso dia a dia, né? O árabe e o brasileiro, eles se misturam e parece que é tudo só brasileiro, só árabe. A gente fala da comida, a gente fala das roupas, a gente fala da música, da dança e no nosso cotidiano. A gente teve o prazer, no ano passado, de realizar um estudo a pedido da Câmara Árabe Brasileira, que congrega os 22 países árabes e o Brasil, um estudo para estimar a população árabe. Quantos árabes nós temos no Brasil? A gente já ouviu muita coisa, a gente já ouviu falar vários números. Quais são esses árabes? Como que eles vivem, né? E esse estudo nós realizamos juntos com o IBOP, foi um estudo muito bacana. Ele tanto estimou a população árabe, como também trouxe algumas das suas características, e nós ficamos muito felizes com o resultado. Os árabes no Brasil são quase 12 milhões de habitantes, tá? Que sentem muito orgulho de estar aqui, que tem uma trajetória muito bacana, e agora, como o Fernando comentou, a gente lembra um pouco dessa trajetória deles, e é verdade, a gente tem aí várias gerações já de árabes, de descendentes no Brasil, né? Pessoas que chegaram no início do século passado, e hoje nós temos aí 20% de tataranetos, bisnetos são 19%, netos 41%, e filhos de árabes que estão no Brasil, mais 20%. Além disso, nos últimos anos, nós tivemos a chegada dos imigrantes árabes. Recentemente, depois da Primavera Árabe, ou também das guerras, a gente teve mais 10% de árabes que acabaram de chegar no Brasil. E o que a gente observa nessa comunidade é que é uma comunidade que escolheu o Brasil por um motivo muito forte, muito interessante. 35% deles dizem que o principal motivo para terem escolhido o Brasil foi a questão das características do país. Não só as características físicas, mas também as oportunidades, as características de ser um país amigável, de ser um país com facilidade para ter uma oportunidade de emprego, facilidade de conseguir manter a família, né? Que a família seria acolhida. E muito interessante observar que a gente vê que o árabe ele vai trazendo a família, vem um irmão, vem outro, e assim a comunidade foi crescendo ao longo dos anos. E, além disso, eles têm um sentimento também de não só de serem acolhidos pelo Brasil, mas também eles se sentem brasileiros e árabes ao mesmo tempo. Então, nós perguntamos para eles a identidade cultural, como que é a forma que eles se apresentam, e eles falam, olha, eu me identifico tanto como brasileiro como árabe. Isso traz um orgulho muito grande e também a questão do enraizamento e adaptação dessa população no Brasil. 64% daqueles que participaram da pesquisa, dos respondentes, nunca ouviram seus antepassados, seus familiares, falando que gostaria de voltar para o seu país de origem. Muito pelo contrário, eles construíram uma vida de muito sucesso, muita dedicação, muito trabalho aqui no Brasil, e 53% deles se sentem muito orgulhosos de serem árabes ou serem descendentes. Vocês vão perguntar, e os outros não se sentem? Muito interessante, porque eles estão tão envolvidos na cultura brasileira que 25% deles se sentem diferentes. E os indiferentes são normalmente pessoas mais jovens e mulheres, tá? Da classes D e E, principalmente.
Mas é muito importante observar que não é a falta de orgulho, mas muito pelo contrário, o fato de se sentir completamente inserido na comunidade brasileira e árabe, transportando todas as suas tradições para o dia a dia, né? E essas tradições vão desde a culinária, que a gente conhece, a esfirra, o quibe, o tabule, como também a questão de falar árabe, ainda um percentual, 23% ainda falam árabe, a questão da religião sendo preservada por 25% deles, mas eles trazem outras características que eles consideram fortes na sua tradição, como ser hospitaleiro, ter o dom para o negócio. Então, eles entendem que a tradição do árabe no cotidiano passa por toda uma história inserida na comunidade brasileira, e eles, hoje, aqui para vocês terem um retrato do árabe, ele majoritariamente masculino, com a maioria deles, mais de 60%, mais de 2/3 são ocupados, têm uma atividade principalmente ligada ao comércio, a maioria também casado, em média, com 2 filhos, e muito surpreendente que eles têm um nível cultural, um nível educacional maior do que o brasileiro nativo. Enquanto o brasileiro tem em torno de 20% dos brasileiros têm nível superior, neles nós temos 24%, tá? E todos ligados com uma atividade que aí nós conhecemos bem, tanto de ouvir falar como das histórias, né? Muito ligado ao comércio, 63% deles, o negócio principal é o comércio, depois vem a culinária e a cultura, tá? Como as maiores tradições e também contribuições. Um ponto muito interessante da pesquisa foi a liderança árabe, né? A liderança árabe, diferente, nós temos nesses 12 milhões de árabes no Brasil e descendentes, correspondem a 6% da população brasileira. Enquanto que nos cargos de lideranças empresariais, nós temos 10% de árabes liderando empresas, liderando negócios, empresas de todos os portes, em todos os setores da economia. E quando nós vamos para as questões de associativas, do trabalho voluntário, do trabalho coletivo, esse número é ainda maior. Nós temos 4 vezes mais árabes dedicados à questão das lideranças, de trabalhar essas associações, do que na população. Então, isso mostra para a gente todo um empenho e dedicação dessa comunidade, não só de se integrar no Brasil, mas também de se sentir parte do Brasil, e uma comunidade bem-sucedida. Vocês se lembram, a gente teve aí o último presidente, um libanês muito bem-sucedido que chegou aqui à presidência da República. Então, quando a gente pensa nisso tudo, é uma trajetória forte, uma trajetória eu acho que um grande exemplo do Brasil é o exemplo do acolhimento, da integração da diversidade. E aqui nós somos irmãos, árabes e brasileiros. É assim que eles se veem. Muito obrigada, gente. Se vocês precisarem de qualquer informação, eu estou às ordens na H2R. Meus contatos, vou passar para o Fernando. Compartilho também alguma coisa de apresentação que a gente tem, para que vocês possam, se precisar de qualquer dado, estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos em nome da FENADI Virtual 2020, da Casa de Cultura Árabe aqui de Juí, e de todos que ouviram, foi de muita importância o que você está falando, e um tema tão assim atual, no caso, dados atuais que você nos apresentou, é de extrema importância. Tá? Muito obrigado pela sua participação. E agora eu vou então passar a palavra para Silvia Antibas. Ela é atual diretora cultural da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, historiadora e curadora. Em 2019, ela foi contemplada com o Prêmio Unesco Sharjah para a Cultura Árabe. Silvia, muito bem-vinda à nossa live. Está contigo a palavra. Boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Alô? Então? Oi? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Okay. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o
convite de vocês, da FENADI, me sinto muito orgulhosa de estar participando dessa feira, que eu devo confessar não conhecia, e fiquei impressionada como ela é grande, como ela é abrangente, a Feira de Juí. Agradecer o convite, principalmente da Casa Árabe de Juí, né, que com o Hussein Amini, o Fernando, muito obrigada pelo convite. E, primeiramente, eu quero me apresentar, meu nome é Silvia Antibas, eu sou historiadora, trabalhei muitos anos na Secretaria de Estado da Cultura aqui de São Paulo, e já faz algum tempo que eu estou na Diretoria Cultural da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Sou filha, meu pai, por parte do meu pai nasceu na cidade de Antioquia, que hoje é Turquia, mas a gente se considera sírios, né? E a minha mãe tem o lado libanês, da cidade de Marjaium, a família dela é de lá, ela já nasceu aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Pederneiras, enfim, eu sou dos dois lados, Oriente Médio, né? Eu tive muita honra de ganhar o prêmio de Sharjah, fiquei muito feliz de receber, porque me senti homenageada a minha família, de estar sempre tentando promover a cultura árabe, não só a tradicional, mas eu também tenho um foco muito na cultura árabe contemporânea, o que os jovens hoje em dia fazem, o que as mulheres fazem, enfim, no mundo inteiro. E a Câmara Árabe me abriu portas para um mundo enorme. Só para contar um pouquinho, a Câmara Árabe representa 22 países muito diversos entre si. Temos desde o Golfo, temos o Oriente Médio, que é o que a gente mais tem convivência, vamos dizer assim, que é onde está Síria, Líbano, Jordânia, enfim, Palestina, que são os nossos mais próximos aqui do Brasil, são os povos mais próximos, e temos a África, né, o Magrebe, que é o norte da África, que tem uma cultura muito especial, voltada tipicamente para o deserto, e temos também a África Negra, né, temos Somália, temos Djibouti, enfim, Mauritânia. Então, é um mundo absolutamente diverso, e que é um aprendizado a gente conviver com esse mundo diferente, e tem que respeitar, e a gente tem que dialogar com todos eles. É um pouco o Brasil, porque também o Brasil é extremamente variado, né? Temos, assim, etnias diferentes, e temos que respeitar a todos, credos, religião, política, é um pouco o que a Câmara Árabe faz. Falando um pouquinho rápido da imigração árabe do Brasil, a imigração árabe do Brasil, ela foi o resultado, como qualquer outra imigração, né, de vários fatores convergentes que fazem com que as pessoas saiam de seu país. Quer dizer, todo mundo sai do seu país por algum motivo, obviamente, todo mundo gostaria de ficar no seu país. Mas, assim, quando tem motivos econômicos, motivos demográficos, políticos, as pessoas tentam sair, ou fome, né, tentam sair para procurar outros horizontes. A época que veio a grande primeira onda era a época que estávamos sob o domínio otomano, e o que foi muito duro foi muito... Os povos árabes eram muito perseguidos, enfim, os filhos eram enviados para a guerra, na linha de frente, não tinha perspectiva de melhorar, e todos... Então, muita gente resolveu sair do país e vir para outros lugares, não só para o Brasil. O que a gente tem notícia é que os primeiros imigrantes oficiais que chegaram no Brasil eram palestinos, a família Zacarias, 1872, mais ou menos, e chegaram no Rio de Janeiro. Esses são os primeiros oficiais, mas a gente sabe que a influência árabe no país chegou muito antes, primeiro com os ibéricos, obviamente, que veio com portugueses e espanhóis, muita influência na língua, nos costumes, na dança, na música, e depois veio depois que veio realmente os imigrantes. Também teve alguma influência de africanos, muçulmanos, que vieram para cá, ex-escravos, que trouxeram muito dessa cultura árabe antes da chegada em si dos imigrantes. Os imigrantes chegaram, começaram a chegar pouco a pouco. A imigração árabe tem uma característica diferente, que eles vieram espontaneamente,
não foram imigrações organizadas, né, por empresas que traziam mão de obra para substituir a mão de obra escrava. Então, foi uma imigração espontânea. Num primeiro momento, o destino não era importante, eles não sabiam direito nem para onde estavam indo para América, que poderia ser tanto Brasil como Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Então, nesse primeiro momento, esse local de chegada não era tão importante, eles queriam sair antes de mais nada. Com o tempo, obviamente, né? Então, como as pessoas começaram a ficar, começaram a enviar dinheiro de volta para a terra, e começaram a ver que aqui no Brasil estava realmente, era uma terra de oportunidades, muita coisa para explorar, e as pessoas acabaram querendo vir para o Brasil mesmo, num segundo momento, né? Então, aí sim foi você enviar o dinheiro para as aldeias foi uma loucura, veio uma onda grande, todo mundo queria sair das suas aldeias e vir procurar novo mundo e novas oportunidades aqui no Brasil, que na época tinham tudo para explorar, né? Como a gente sabe, os nossos parentes são muito empreendedores, não iam ficar parados, logo começaram a trabalhar. E aí começaram a explorar o interior, vieram obviamente, os portos de entrada, foi Santos, principal, e Niterói. Meu pai chegou por Niterói, e lá eles começaram a ser acolhidos pelas pessoas da família que já estavam aqui. Então, já eram acolhidos, já eram recebidos e já eram logo ensinados a trabalhar, a falar alguma coisa do português, principalmente quanto custava e quanto que eram as coisas. Aí, desde pequeno, essa história é meio comum, todo mundo, né? Saíam pelo interior, os mascates, para vender produtos, normalmente de familiares e gente conhecida. E aí foi, assim, uma exploração enorme, o Brasil todo, seguiram as rotas das necessidades, por exemplo, foram até Acre, foram para o norte, atrás da terra da borracha, das oportunidades da borracha, foram para o interior de Minas, Goiás, Mato Grosso, para o sul, enfim, aí eles se espalharam todos. Eu lembro que meu pai contava uma história engraçada, que ele falava que a única cidade, que meu pai foi um mascate, que não tinha nenhum árabe, era uma cidade aqui em São Paulo, que não tinha nem brasileiro, só tinha japonês, que era uma colônia japonesa. Então, ele falou, era a única cidade que não tinha. Hoje já deve até ter árabes lá, né? E, então, eles se espalharam pelo mundo, pelo Brasil, desculpe, e pelo mundo também, né, claro. E, enfim, tiveram essa oportunidade. Após esse início de comércio, começaram a montar sua loja, em seguida já veio a indústria, e aí as famílias já se organizavam para estudar os filhos, né? Então, assim, muitas pessoas começaram a estudar os filhos mais novos, a família inteira trabalhava para ter um médico, um advogado, alguém de letra, alguém formado, um doutor na família, e isso era um objetivo de todos, então eles trabalharam muito, às vezes a família inteira trabalhava para ter um ou dois formados, e enfim, começou isso a se tornar hábito, e se entrosaram na sociedade brasileira, formaram clubes, associações, instituições beneficentes e ligadas ao seu próprio meio, para manter tradições, enfim, isso foi muito, muito claro aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não vou falar do Rio Grande do Sul, porque o professor Júlio daqui a pouco vai contar essa história, que eu estou muito curiosa para ouvir também. E, enfim, como disse a Alessandra, foi uma imigração de sucesso, na realidade, em todas as áreas, os árabes se destacaram, ela é sobre-representada na classe A e B, não sei se a Alessandra chegou a mencionar isso, e em todas as áreas, enfim, profissionais liberais, cultura, política, engenharia, medicina de alto nível, enfim, por todos esses lugares, por todas essas profissões, eles se sobressaíram.
É interessante esse foco na cultura, na educação, que todos trabalhavam muito para dar educação para os filhos. Isso é um foco interessante. Enfim, também podemos dizer que temos uma história diferente aqui dos árabes, foi quando Dom Pedro esteve, a famosa viagem de Dom Pedro, que foi para o Líbano, Egito e Palestina, e que convidou brasileiros para virem para cá, e muitos vieram também. Então, teve algumas características diferentes da imigração árabe com relação aos outros grupos que vieram para o Brasil. É um pouco isso que eu tinha que falar, não dá para eu poderia ficar horas falando, eu só queria dar um dado para a questão dos... eu vi os refugiados chegando aqui em São Paulo e me lembrou muito o meu pai. Quer dizer, quando ele chegou, obviamente, ele era criança, mas a história do meu pai, que os refugiados que chegaram, ninguém ficou aqui chorando e dependendo, levantaram as mangas, empreendedores, foram para a rua vender esfirra aqui, enfim, qualquer coisa que eles conseguissem, e isso eu fiquei impressionada, porque assim, me parecia a história dos primeiros imigrantes. Estamos aqui, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. E apesar de ser um país totalmente diferente agora, né, sem tantas oportunidades assim, você vê o empreendedorismo desses árabes que chegaram aqui no Brasil. É isso. Silvia, muito emocionada aqui te ouvindo. É como se eu estivesse escutando a história dos meus avós. É exatamente dessa forma. Chegaram não estavam organizados, mas aqui eles se organizaram, ajudaram os outros. Então, é muito emocionante te ouvir. Muito obrigada. Eu fico muito feliz. Agora, então, temos nosso último e não menos importante, né? Professor e doutor Júlio César Bittencourt Francisco, atual professor de Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo doutor em História pela PUC Rio Grande do Sul. Autor do livro Dos Cedros aos Pampas, que fala da imigração sírio-libanês no Rio Grande do Sul. Professor Júlio, pode dar início à sua live. Muito obrigado pelas suas palavras aí, e muito boa noite a todos. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Casa de Cultura Árabe pelo convite e desejar sucesso aí à FENADI, que já tem uma tradição, né? Marcou o espaço aí de Juí como um melting pot brasileiro, né? E eu acho que vocês, em Juí, foram muito felizes em abraçar essa causa, porque essa é uma causa nacional, né? O Brasil é um melting pot, e Juí, apesar de toda a imigração europeia, ela não esquece dos não-europeus, né? Vamos dizer assim, dos outros imigrantes, né? E abraça esses imigrantes. Eu vi ontem a fala do prefeito, e foi nesse sentido, um sentido de união dos povos. Isso é muito importante, isso é um exemplo para o Brasil. Bom, eu, em primeiro lugar, queria falar sobre a minha trajetória acadêmica, depois falar um pouco do trabalho que eu fiz como uma tese de doutorado dos Cedros aos Pampas. Depois eu ia falar um pouco desse meu trabalho, né? Especificamente, né, sobre o Rio Grande do Sul, né? Com a imigração árabe. Então, em primeiro lugar, dizer que eu sou neto de sírios. Os meus avós, por parte de pai, vieram da Síria, de uma pequena cidade chamada Yabrud, uma cidade pequena, porém muito antiga, né? Onde se fala o aramaico ainda, e tem lá um mosteiro cristão ortodoxo, né? Melquita, e também os franceses chegaram lá ainda no século XVIII e fizeram um convento, os franciscanos, e é daí que vem o meu nome, Francis. Quando chegaram, meu avô chegou em 1907, traduziu o nome para Francisco, e já tinha o irmão dele em São Paulo, lá na 25, e aí ele foi para a casa do irmão, e aí ele pegou mercadoria e saiu pelo interior vendendo, aquela mesma história de todo o sírio-libanês, né? E foi para Minas, foi para o Rio, e acabou
acabou no interior do Rio de Janeiro. Ele deu muita sorte, porque ele ficou em Barra Mansa, onde havia uma pequena comunidade de Iabrude, né? Aliás, Iabrude está presente em Buenos Aires, tem uma pequena comunidade iabrudense lá em Buenos Aires, e também em Barra Mansa, e provavelmente outra cidade que agora eu não lembro, mas eles formaram pequenos núcleos, assim, onde os familiares se juntaram, né? Então, lá em Volta Redonda, em Barra Mansa, havia um pequeno distrito que era Volta Redonda, onde ele resolveu comprar um terreno barato, e ele deu sorte porque foi justamente quando o Getúlio Vargas resolveu implementar lá a CSN, né? Valorizou muito e tal, e ele fez, e é uma característica dos árabes, eles gostam muito de construir, né? Então ele construiu uma galeria que ligava uma rua a outra, e acabou sendo o centro de Volta Redonda. Depois ele foi vendendo as lojinhas e se aposentou e tal. Mas essa é a motivação principal que eu tenho para o meu estudo. É o meu avô, é a história que ele contava, é a trajetória dele, né? É uma história de família, que toda família tem. Ele dizia que quando ele chegou no Brasil, ele ficou maravilhado, que ele viu essa liberdade toda, né? Ele veio de uma pequena cidade, né? Então, aqui, ele saiu, foi à rua a primeira vez e viu que alguém vendia um bilhete de loteria. E ele comprou o bilhete de loteria com pouco dinheiro que o irmão deu para ele. E aí, quando ele chegou em casa com o bilhete de loteria na mão, ele levou um tapa na cara, diz ele, porque o meu avô dizendo: você não vai ficar rico com loteria, você vai ficar rico trabalhando, rapaz. E essa é uma história da família, né? Como toda família tem as suas histórias. Pois bem, então eu fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro, lá na Unirio, sou carioca, né? E fiz em memória social e documento. E aí eu comecei a pesquisar sobre os sírios e libaneses e fiz mais de 30 entrevistas com os filhos, principalmente com os filhos da primeira geração. Eu me interesso muito pela primeira geração, por esse pessoal que chegou antes da Primeira Guerra, no século XIX, porque eles abriram caminho para as outras gerações. A geração do meu pai, que é um brasileiro filho de imigrantes, né? E a gente vê, como foi dito aqui, tanto pela Silvia quanto pela Alessandra, que essa geração, a segunda geração, sendo a primeira do imigrante, a segunda geração, ela cresceu com uma sede de nacionalidade, porque esses imigrantes eles saíram de lá meio apátridas, estava se mudando de um império otomano, um mandato francês, então eles não tinham uma noção de país muito forte, né? Então, quando chegam no Brasil, eles são educados aqui, então eles abraçam a nacionalidade brasileira de uma forma tremenda, né? Então, você vê que esses filhos de imigrantes me motivam muito. E a gente teve uma primeira geração de muito sucesso. Artistas, cientistas, advogados, médicos, essa gente toda, ainda que tenha cortado o laço com a origem, muitos não falam árabe, até porque os pais não queriam que eles falassem árabe, isso é uma constante nas entrevistas, né? Muitos entendem, porque ouvia falar dentro de casa, mas eles foram muito bem-sucedidos aqui. Então, eu fiz o concurso em 2011 e vim para o Rio Grande do Sul e percebi que aqui no Rio Grande do Sul não havia muitos trabalhos sobre sírios e libaneses aqui, principalmente desse tempo que eu pesquiso, que é os pioneiros, né? Havia uma enciclopédia gaúcha do Becker e havia um trabalho pequeno do cônsul, que era o Creidi, mas nada mais, muito incipiente, muito superficial. Então, eu comecei a pesquisar, eu achei esse um nicho onde eu podia explorar, que era inexplorado, né? E a primeira coisa que a gente tem em mente é que o Rio Grande do Sul é um estado privilegiado em imigração. Aqui a imigração italiana, alemã, polonesa e portuguesa dominam o cenário, né? São imigrações importantes, são imigrações que a grande maioria do povo ela tem isso no sangue, ela é filha, neto de colona, bisneto de colona. A imigração alemã foi muito importante, inclusive na primeira metade do século XIX, né?
quando não se tinha muita imigração, aqui já começou, mas realmente ganhou força na segunda metade, né? E mais ou menos esses imigrantes chegaram juntos, vamos dizer, chegaram a grande maioria da imigração, tanto polonesa, quanto alemã, quanto italiana e sírio-libanesa, chegaram por volta de 1890 em diante. Eu diria que 80%, né? Então, assim como São Paulo é um point, é um epicentro da imigração, Buenos Aires e Montevidéu também eram no início do século. Buenos Aires e Montevidéu eram uma Europa no início do século. Aqui era um lugar privilegiado. Enquanto o Rio de Janeiro tinha peste, era um lugar que as pessoas tinham um certo receio de ir, toda a imigração era carreada para Buenos Aires e Montevidéu. Você vê que em 1890, Montevidéu e Buenos Aires fecharam para a imigração árabe, de tanto árabe que tinha lá. E, então, eu acho que um diferencial da imigração árabe no Rio Grande do Sul foi que eles vieram, na maioria, vieram a pé, através da fronteira seca. Vieram a pé do Uruguai, né? Porque essa coisa de ganhar o mundo estava no sangue deles. E eu digo, muitos voltaram, porque era quase que uma aventura, era quase... Não havia dinheiro nas pequenas vilas, as pessoas faziam trocas. Então, quem chegava com dinheiro lá, e aqui na América do Sul rolava muito dinheiro, quando eles voltavam com dinheiro, eles compravam terras, eles tinham prestígio da aventura e tudo. Então, muitos voltaram, e inclusive aquela coisa do torna-viagem, né, incentivou outros também virem para cá. E então, você tem essa coisa de que, quando eles chegaram lá, não encontraram a mesma desenvoltura que podiam ter na imigração e voltaram novamente, né? Então, tem essa coisa de vai e volta, e também o árabe é muito emocional. Eu digo, muitos não queriam mais voltar, mas muitos voltaram, né? Também. O meu avô conta que ele voltou para Damasco, conta que Damasco era uma cidade linda, foi ser condutor de bonde Damasco, mas não ficou lá 2, 3 anos e voltou para cá de novo. Até porque começou aquela coisa dos turcos alistarem os católicos, os cristãos, né, para a frente de batalha. Então, isso, antes da Primeira Guerra, foi o maior pico de imigração aqui para o Brasil. Então, no Rio Grande do Sul, você tem essa característica. Primeiro, os sírios e libaneses vieram muito da influência do prata. Havia conexões com prata. Uruguaiana, por exemplo, você descia de Rio até lá. O comércio era mais intenso entre o Rio Grande do Sul e o prata. Pelotas, Rio Grande, a fronteira oeste, a fronteira sul, elas tinham muito mais conexões com o prata, Buenos Aires e Montevidéu do que com São Paulo. Então, aconteceu que esses árabes chegaram ao Rio Grande do Sul através da fronteira seca. Isso foi um fator. Um outro fator interessante foi aonde que o árabe chegou junto com os europeus, né? Quer dizer, embora os europeus sejam a maioria dos imigrantes, milhares de europeus, você tem alguns árabes que conviviam ali. Então, o que eu posso dizer? Vamos dividir o Rio Grande do Sul em parte sul e em parte norte. A parte sul, no início do século XX, tinha mais prosperidade do que a parte norte. Vamos dizer, por quê? Por causa da indústria do charque. Essa indústria do charque, que entrou em decadência, ela atraiu muitos sírios e libaneses. E eles vieram do Uruguai, até porque o Uruguai estava saturado. Então, aqui, você vê vestígios ainda em Bagé, você vê vestígios em Rio Grande, em Pelotas, em Uruguaiana, e pelas cidades todas do interior do Pampa mesmo. Mas, quando o charque entra em decadência, com a falência do Banco de Pelotas, aquela coisa, e, ao mesmo tempo, a parte norte do Rio Grande do Sul começa a formar as novas colônias, como é o caso de Juí, por exemplo, os árabes perceberam que ali seria uma oportunidade de ouro também. Então, eles começaram a ir para a parte norte e fazer suas pequenas vendas perto das colônias novas. E Juí é um típico caso de uma colônia nova. É uma reenxamagem. Eles saíram
aqui de perto de Porto Alegre ou da parte montanhosa do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e foram para outras colônias, onde havia terra à vontade, né? Como a parte do norte de Lagoa Vermelha, no interior de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, e também da parte oeste do Rio Grande do Sul, ali para perto de Ijuí, né? Então, a gente vê árabes frequentando, montando suas pequenas vendas, sendo mascate no meio de alemães, italianos, é o que a minha pesquisa mostrou, né? Formação das cidades. Ijuí é uma cidade que foi fundada por imigrantes alemães, italianos, mas também por 4 árabes, que foram pioneiros aí, né? Então, são 4 famílias que chegaram em Ijuí em 1890 e ajudaram na formação de Ijuí. Então, isso é muito importante, porque as gerações futuras elas já chegaram num país onde já havia uma tradição sírio-libanesa. Eles não chegaram do nada. O brasileiro já estava acostumado, já sabia o que era uma culinária, já teve contato com esses árabes. E isso é o meu trabalho, vamos dizer, é escrever sobre esses pioneiros, é levantar esses pioneiros. Então, o que eu fiz? Eu procurei nos arquivos. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, foi um lugar onde eu fui buscar os primeiros estrangeiros que se cadastraram na Polícia Federal. Então, eu levantei 753 nomes de pessoas que já estavam aqui em 1940 e que chegaram no início do século. Então, eu fiz uma lista desses imigrantes e mapeei em que cidades eles estavam, quais eram as suas atividades, porque, ao se cadastrar, eles tinham que colocar as suas atividades, onde moravam, o que faziam, com quem era casado, nome de pai e mãe e a cidade que vieram. Então, isso me fez mapear bastante a imigração dos pioneiros no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente viu que a imigração árabe no Rio Grande do Sul ela se concentra principalmente em 4 cidades, que é Porto Alegre, tem quase que 70%, 80% desses imigrantes, Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. E o resto espalhado pelo estado. Então, a gente vê Passo Fundo, tem um pequeno núcleo, Cruz Alta. E uma constatação que a gente faz é que, enquanto a imigração europeia ela se caracteriza pelo coletivo, são várias famílias que se juntam numa linha, ali naquela linha elas fazem o seu folclore, elas casam entre si, e fazem a sua igreja, principalmente entre os alemães, que a igreja luterana teve um papel importantíssimo, né? Os árabes eles são individuais, a imigração é individual, até porque não vieram, como foi dito, organizadamente. Então, cada indivíduo é uma história, cada indivíduo faz o seu caminho, cada indivíduo tem uma história, que é até parecida com outro indivíduo, mas a individualidade é o que marca a imigração árabe, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, qual é o resultado disso? O resultado disso é que a etnia árabe, em termos numéricos, é a 8ª e 9ª. Os libaneses são os 8º e os sírios o 9º. Mas, em termos de representatividade no parlamento, é a 3ª. Só perde para portugueses e italianos. Então, foi uma etnia que, apesar do número pequeno, ela está distribuída em todo o Brasil, em todos os estados, no Piauí, na Bahia, em Rondônia. Rondônia atraiu muitos imigrantes antes deles virem para o sul, no Pará. Então, enquanto as outras etnias ganham em número, no Rio Grande do Sul, por exemplo, alemães e italianos são os maiores. E os sírios e libaneses, poucos, né? Mas, em compensação, por outro lado, você não encontra alemães no Pará, mas encontra sírios. Em Rondônia, você não encontra, mas encontra sírios. Mato Grosso, você não encontra, mas encontra sírios. Então, tem essa coisa de você ter a etnia sírio-libanesa espalhada por todo o Brasil. Por todo o Brasil. E as trajetórias são mais ou menos as mesmas. Eles viajam como mascates, se dão bem, gostam de uma cidade e dizem, é ali que eu vou ficar. Não importa se a cidade é grande, eu vou apostar no futuro. Eu gostei daqui, eu me senti bem aqui. Me trataram bem e eu vou botar minha venda aqui, eu vou primeiro mascatear, juntar dinheiro, vou botar uma venda e vou crescer com a cidade. Essa é a aposta dele. Vou educar meus filhos para que eles
para que eles não precisem ser mascates e resgatem essa minha luta e serão doutores, se Deus quiser, né? Então, essa é uma constante da imigração sírio-libanesa. Pois era isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu resumi aqui um pouco da história, né? Nesse meu trabalho, eu procuro fazer uma constatação das escolas, nas melhores escolas de Porto Alegre. Os sírios ali estudaram, os pais priorizaram isso, né? Então, fica assim constatado, né, que essa estratégia ela também foi igual, foi parelha em todo o país, né? Não difere muito. Nossa, muito obrigado pelas suas palavras. Na verdade, foi uma aula, acho que para todos nós aqui. Muito legal, né? muito interessante. Eu tinha determinados momentos que eu acho que me enxerguei me identifiquei com uma parte da história do seu avô, dos meus pais, enfim. Acho que até dá um filme, né, de Hollywood, essa história, muito legal. Muito obrigado, então, professor, pela sua participação. Agradecemos em nome do evento, em nome da Casa de Cultura Árabe de Juí. Então, para encerrar essa live, a gente vai anunciar agora alguns vídeos, né, de imigrantes brasileiros e de seus descendentes que emigraram do Brasil, contando as suas experiências. Eu queria também fazer um convite, deixar um convite a vocês, que esteja presencialmente na nossa próxima Expo Juí, que não vai ser a FENADI, né? Conhecer vocês pessoalmente, a Alessandra que saiu também, mas eu gostaria muito que vocês participassem da nossa casa e conhecessem essas outras etnias, tá? Então fica o convite, vamos aguardar vocês. E eu Muito gostaria obrigado. de informar... Inshallah. Sobre o chat, a nossa interatividade, nós tivemos vários comentários e alguns são muito interessantes. A Samira Hatem. Samira Hatem, minha cunhada. Meu pai foi do Líbano para Mato Grosso e após Rio Grande do Sul. Escolheu o Rio Grande do Sul por ser o clima mais próximo ao do Líbano. Exatamente. O Vantuir Patrick Vione. Como é rico ouvir todos esses relatos dos convidados da Casa Árabe. Também temos comentários como sendo enriquecedor, emocionante. Muito obrigado, querido. Estamos assistindo vocês. São vários os comentários. Está lindo, pessoal. A Rosinha Casarim também está nos assistindo. E era o que... Temos vários comentários, mas esses são alguns pontuais. Muito obrigado. Então, vamos aos vídeos da imigração, por favor. Oi, meu nome é Lina, eu sou natural do Brasil, do Rio Grande do Sul, moro aqui na Palestina há 8 anos. Sou dentista, formada pela Universidade Paulista e especialista em implantodontia pela FAMOSP. Como brasileira, descendente de palestinos, eu encontrei um excelente lugar aqui no mercado de trabalho da Palestina, onde a mulher é respeitada e consegue se posicionar bem. Eu queria agradecer aos organizadores da FENADI, porque esse ano a gente vai poder assistir online. Queria agradecer também a cidade de Juí, queria agradecer à Casa Árabe e à senhora Sabah Tadji. Salam alaikum. Reunidos, né, com o Grupo Amizade Brasil, que está localizado no Líbano. É um grupo de mulheres que ajuda, né, o povo libanês de várias maneiras. É um trabalho muito bonito, né, que eles estão realizando lá. E como o tema da sala é a imigração e a imigração árabe brasileira, a gente está aqui com elas, então, para colher alguns depoimentos, né, de como é que foi, né, essa ida para o Líbano, quanto tempo elas estão lá, né, como que foi a adaptação, né, essas diferenças culturais. Então, agora a gente vai conversar com cada uma delas para saber dessa ideia que a gente está falando. Então, vamos começar com a Lívia Tawil, que é uma das que mais tempo está lá do grupo, né? Boa tarde aí no Líbano, Lívia, como é que está? Pode se apresentar. Boa tarde para vocês, é um prazer muito grande participar dessa conversa, desse depoimento, dar o meu depoimento aqui, e também agradecer, porque dessa vez eu vou falar de mim, né? Porque é sempre a gente convidado para falar do nosso grupo aqui, que é um grupo de mulheres que residem aqui no Líbano, como você já fez a introdução, e agora eu vou falar de mim, como é que eu saí do Brasil e eu vim parar aqui no Líbano. Como vocês já notaram, meu nome é Lívia Tawil, eu sou descendente da família Tawil, meu pai é libanês,
minha mãe brasileira, e moro aqui no Líbano há 23 anos. Eu vim para o Líbano morar aqui, porque eu casei com um primo também, que é uma tradição aqui do Líbano. Eu casei com um primo, com uma pessoa da minha mesma família, a família Tawil também, e eu estou há 23 anos aqui. Então, eu sou de Salvador, da Bahia, e saí da Bahia e vim parar aqui no Líbano. Realmente foi, no início, um choque cultural muito grande. Apesar de eu ser descendente, apesar de eu sempre, desde pequena, ouvir falar sobre o Líbano, as tradições, a culinária, o quibe, uma sociedade patriarcal, uma sociedade difícil para as mulheres, mesmo assim, eu tive um grande choque cultural. Aqui, para começar, eu acabei de falar, eu tenho 23 anos aqui. 23 anos não é como hoje. 23 anos eu tive a dificuldade da internet, de me comunicar com minha família lá no Brasil. Eu tive saudade, muita saudade, eu chorava muito, né, com saudade da minha família lá. Porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. De 3 em 3 meses, a gente conseguia falar com os nossos pais, com os nossos queridos lá no Brasil. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. A outra dificuldade é que eu me formei em assistente social, e eu trabalhava já numa escola lá no Brasil. E quando eu cheguei aqui, o que é que eu me deparei? Eu me deparei numa sociedade que a mulher é submissa ao homem, é uma sociedade em que a mulher não trabalha 10 anos atrás. Então, tudo isso, para mim, foi um choque. Eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil, porque vocês sabem como é brasileira, né? Brasileira é ativa, brasileira é agitada. E eu queria trabalhar. E aqui, não. Eu tinha que ser, vamos dizer assim, Amélia, a mulher de verdade. A gente aqui cuida mais assim da família, do marido, dos filhos, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a cuidar da casa. Isso realmente foi minha grande dificuldade. Mas, graças a Deus, pouco a pouco, né, a gente acaba se acostumando e o mundo foi evoluindo. Hoje, depois de 23 anos, eu tenho uma internet para falar todo dia com minha família, e eu tive filhos, eu tenho 2 filhos, então me ocupei com meus filhos, e também vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho aqui. Eu não trabalho como assistente social formada, né? Mas eu trabalho num grupo de voluntárias brasileiras. É um grupo de mulheres brasileiras que residem aqui no Líbano. Além desse grupo ser criado para manter as tradições, os costumes, né, da gente comer uma comidinha brasileira, da gente praticar o nosso português, a gente relaxar com as nossas amigas brasileiras, esse grupo também ele foi criado para a gente também se sentir útil, né? E começamos a trabalhar, a se engajar na comunidade libanesa. Hoje, fazemos trabalhos sociais, trabalhos filantrópicos enormes e grandes para ajudar também e nos engajar a essa sociedade. E ajudar uma sociedade ao Líbano, que também é a nossa família, né? Então, aqui você vê na nossa camisa, aqui, deixamos o nosso Brasil e o nosso Líbano de um lado e de outro. Tá bom? Muito bom, muito bonito o trabalho, parabéns pela iniciativa, né, e que continue aumentando e, enfim, expandindo essa ideia, porque é muito importante até para o Líbano também, que precisa disso, Sim. né. Com a Viviane Guedes, que é a próxima integrante do grupo. Viviane, tudo bem? Você gostaria de falar, então, como é que foi a sua experiência, né, se apresenta, nome, idade, profissão, enfim, e por que você foi para o Líbano? Quanto tempo? Primeiro, boa tarde a todos. Né? Meu nome é Viviane Guedes, eu tenho 41 anos, sou casada com libanês, não tenho descendência libanesa, como a maioria das brasileiras que moram aqui, né? Sou do Rio de Janeiro, e eu moro aqui há quase 7 anos, né? Mas eu já sou imigrada há mais de 10 anos, em outros países também, e a minha adaptação aqui, diferente de outras amigas, né? Como eu já vim da era digital, né?
Então, você, quando vai morar em um país novo, você já procura pelas redes sociais, né? Procurar grupos e tudo. Então, não tive tanta dificuldade de me adaptar, né? Eu fiz amizade com as brasileiras logo de início e o Grupo Amizade Brasil foi o meu suporte aqui também. Então, minha experiência é bem mais positiva, né, do que para outras pessoas que chegaram há 15, 20, 30 anos atrás, né? E até agora a gente viveu muito bem, né? Até o ano passado, quando começou essa crise, a gente tinha uma vida bem ativa aqui, não só com a comunidade brasileira, mas com a família do meu marido também. E agora a situação não é a das melhores, mas a gente tem esperança, né, da vida voltar, né, ao normal. Com certeza, todos nós temos, né? Tá ótimo. Muito obrigado, eu achei bem interessante, assim, é uma outra visão também, porque normalmente a gente tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Ainda mais que não é descendente, né? E tem um pouco mais de dificuldade, mas levando essa consideração é bem interessante. Muito obrigado, Viviane. Podemos passar o depoimento para a Mona? Eu não posso. Que a Mona Nasser, ela vai dar um depoimento, né, sobre como é que foi a experiência dela, então. Tudo bom? Olá, boa tarde. Meu nome é Mona Nasser, tenho 41, sou formada em hotelaria e turismo aqui na Universidade Americana do Líbano. A primeira vez que a gente veio, eu sou de Foz, natural de Foz do Iguaçu, Paraná. Sou filha de libaneses, mãe e pai. Daí a gente veio a primeira vez para o Líbano, foi em 92 para aprender o árabe, né? Depois voltamos para o Brasil, porque tinha uns conflitos aqui no Líbano. Tivemos que voltar, porque meu pai ficou lá. Daí, em 2000, a gente veio para morar mesmo, definitivamente, aqui no Líbano. Foi aí que eu me formei e tal, me casei com um libanês. E até então, eu continuo aqui no Líbano, mas vai e vem, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu não tive problema de adaptação, porque em Foz, como é conhecido, a gente tem os maiores libaneses estão morando lá e todo mundo já fala árabe, já fala português. Daí, no meu sangue, já tem aquela divisão desde sempre, desde pequena, que é Brasil e Líbano. Uma parte minha é brasileira e a outra parte é libanesa, e os dois eu tenho muito orgulho também. Eu vim para cá conhecer essa família linda, que eu chamo ela de segunda família, o Grupo Amizade Brasil, que sempre nos acolheu, sempre dando aquele suporte. Quando você está para baixo, elas te levantam para cima. E esse trabalho é voluntário, que eu amo fazer. Eu não trabalho agora, porque esse negócio de eu sempre não estou no mesmo lugar, sempre, porque meu marido também trabalha e é um projeto, cada ano ele está num país. Daí a gente se adapta. E estamos aqui. Claro, né, há um ano atrás a situação estava bem melhor no Líbano, mas eu acho que é em geral, né, em todo o país está assim, problemas econômicos, problemas de pandemia, e a gente vai ter que viver o dia após o dia. É isso. Muito bem, muito obrigado, muito legal, muito bonito essa trajetória também. Esperamos que melhore o Líbano, né? Para todo mundo. Tomara, amém, amém. Tá difícil, a gente sabe que é difícil, mas vai melhorar sim. Como dizem, nós somos o Fênix, de sempre se verdade. ergue de novo. Já estamos acostumadas. Verdade. Obrigado, Mona, Imagina, obrigada a vocês. Então, a última integrante deste grupo agora, né, da nossa live, a Mariana Souza. Olá. Tudo bom, Mariana? Tudo bem. Então, né, da sua experiência, claro, como foi? Tá. Olá, eu sou Mariana Souza, eu tenho 43 anos, estou aqui morando no Líbano há 1 ano, porque meu marido é libanês. Eu sou dentista, tinha uma vida muito atribulada, tarefada, trabalhava todos os dias. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta aqui,
Mas o grupo, eu tive sorte que logo no início eu conheci o grupo, eu me adaptei muito fácil, a sensação que eu tenho é que eu já vivo aqui há muito tempo, porque o grupo me trouxe justamente esse ócio que eu tive logo nos primeiros dias. Eu logo me candidatei para poder trabalhar com o grupo. Isso acabou ocupando meu tempo, que é uma coisa muito boa, que era um trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida filantrópico. E isso traz assim o prazer de ajudar as pessoas, parece que nos traz mais do que realmente o que a gente está doando. Entendeu? Meu marido, eu não senti muita diferença cultural, porque eu já conhecia a família do meu marido lá no Brasil há mais de 20 anos, porque na faculdade eu estudei com a prima dele, então eu convivia. Acho o libanês muito receptivo, me adaptei muito bem, gosto muito de morar aqui, é um país lindo, não sinto falta em nada daqui para o Brasil, apenas as pessoas, né, do dia a dia, e também o trabalho, entendeu? E a internet, como já falaram antes, também ajudou muito, me ajuda muito, porque eu falo diariamente com os meus amigos, com a minha família, com o meu grupo que eu tenho ainda do trabalho, que a gente conversa sobre trabalho. Então, eu me ocupo dessa forma, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, entendeu? E de ter conhecido as pessoas certas, o grupo certo, no momento certo, na hora que eu cheguei. E a minha família aqui também, eu tenho que ressaltar, é uma família também que me abraçou muito, entendeu? A gente vive numa harmonia, vive muito bem. Então, eu sou muito feliz aqui, é o que eu posso dizer até agora. Eu não tenho muita experiência além disso.